Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão para vocês que eu estou descumprindo o meu horário. Na verdade, meus amados, é que eu tenho algo muito importante para pregar no dia de hoje. E no horário que eu prometi, eu fiquei sabendo que vai ter um barulho aqui ao meu lado, né? Então eu resolvi antecipar. Até porque eu vejo que tem muitas pessoas, a maioria das pessoas tem seguido essas ministrações posteriormente, né? Posteriormente as pessoas têm visto essa ministração. Então não vai fazer muita diferença, né? Para você que vai participar comigo ao vivo e para você que vai ouvir, vai ver isso aqui posteriormente. Importante que vocês abram o seu entendimento para ouvir essa ministração. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Muito bom, por isso que é muito bom ser espiritual, porque você pode não estar ouvindo e vendo ao vivo, mas vai ficar disponível para você ver posteriormente. Amém? Então, meus amados, eu em primeiro lugar, se eu fazer logo o tema, né? O tema do que nós vamos ministrar hoje é Deus, pasme, né? Deus, o prisioneiro de Moisés. É possível isso? Isso nós vamos entender no decorrer do vídeo, que eu não tenho hora para terminar. Então, meus amados, esse é o nosso tema, né? Deus, o prisioneiro de Moisés, né? Até isso, por conta disso, até eu não fiz aquela, não cantei hoje, né? Você que segue minhas cantorias pelo Facebook. Então é isso aí. E para nós começar, eu quero alertar uma coisa. É esse o evangelho que está imprimido na nossa mente. Um evangelho que vai detectando todas as coisas erradas da chamada Bíblia, né? Sagrada. Então, meus amados, esse é o evangelho da nossa mente. Um evangelho que está imprimido na nossa mente. Um evangelho de raciocínio, né? Onde a mente ela vai raciocinar e analisar aquilo que ela vai lendo. Se bater com o evangelho que está na nossa mente, nós aceitamos. Se não bater, nós não aceitamos. Então, esse é o evangelho que está na nossa mente. É isso que eu vou pregar para você hoje, né? Não é obrigado ninguém concordar, mas se você estiver de acordo comigo, dê um like nessa página no Facebook e dê um like neste canal no YouTube, em Nova Aliança, e se inscreva neste canal em Nova Aliança, para quando eu enviar outros vídeos lá você seja notificado, tá bem? Então vamos partir para a nossa homilia. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 10, por isso que eu presto que você tenha muita paciência, preste atenção no que vamos ler, né? E paciência. Êxodo 25, do 10 ao 23. É necessário que eu leia tudo isso aqui, para que as pessoas venham a ter um entendimento melhor. Versículo 10.
Também, qual é o nosso tema? Deus, preste atenção no tema, Deus, o prisioneiro de Moisés. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 covados e meio. Será o seu comprimento de um covado, e meio, a largura de um covado e meio, e a altura de outro, de um covado e meio a sua altura. 11, de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Cobrirás por dentro e por fora, cobrirás e farás sobre ela uma dobradura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. 13. Farás também varas de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. 14. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio delas a arca. Preste atenção, meus amados. Os absurdos que nós encontramos aqui na chamada Bíblia Sagrada, que não bate com o Evangelho, as leis de Deus escrita na nossa mente, né? Versículo 15. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. 16. Porás na arca o testemunho que eu te darei. 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 covados e meios. Será o seu comprimento e a largura de 1 covado e meio. 18. Farás 2 querubins de ouro batido, de ouro batido, e farás nas suas extremidades do propiciatório, 19, um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com os propiciatórios fareis os querubins nas 2 extremidades dele. 20. Os querubins estenderão a mão por cima, cobrindo, os querubins, não é Deus. Estenderão as mãos por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. 21, nós vamos ler até o 23. 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. 22. Ali virei, presta atenção, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho,
falarei contigo. Preste atenção, meus amados. É obrigado, é necessário que você preste atenção do começo ao fim, né? Falarei contigo, Moisés, né? Falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Bem, lendo isso aqui, né? Nós ia ler até o 23, eu li o 23, li o 23. Não, eu não li o 23. 23. Também farás a mesa, né? Farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 covados e a largura de 1 covado e a altura de 1 covado e meio. Aí continua, né? Então, meus amados, se você lê isso aqui sem prestar atenção no que você está lendo, você entende que foi Deus que falou isso aqui, né? Eu não estou dizendo que também não foi, tá? Eu só quero pôr a sua mente para raciocinar, porque o Evangelho de Cristo está escrito na nossa mente, o altar de Cristo é a nossa mente, é daqui onde Ele ministra. Cristo não ministra em altar feito de pedra, de pau. Não, Cristo ministra na nossa mente. É daqui que Ele ministra, tá? Então, dá o entendimento que foi Deus que falou. Também não vou questionar dizendo que não foi. Mas aqui foi Faraó. Uma coisa certa nós detectamos. Foi Faraó que escreveu. Perdão, foi Moisés que escreveu. Aqui não nos dá a certeza que foi Deus que falou. Nós apenas temos a certeza que foi Moisés que escreveu. Como as pessoas têm colocado a sua fé em mãos alheias, acredito até que foi Deus que falou. Eu escrevi aqui, hoje, né, eu escrevi o nosso culto de hoje, a nossa ministração, praticamente foi quase toda ditada, né, para trazer melhor entendimento para você. E eu escrevi aqui: é preciso analisar a personalidade de cada homem que aparece na Bíblia como homem santo. É preciso analisar. Amém, meus amados? Como homens santos e como homens de Deus. É preciso analisar. Sabemos que santo é só Deus. Isso nós sabemos. Nós da graça sabemos que santo só existe um, que é Deus. Amém? E Deus não erra. Ou erra? Não, Deus não erra. Se tratando de coisas espirituais envolvendo Deus, temos que cuidar muito com os disse-me-disse. Nós temos que prestar atenção muito nessas coisas, nos que disse-me-disse que está escrito na Bíblia. Que Deus me disse, que Deus me disse, que Deus falou comigo. É preciso nós analisar e prestar muita atenção, né? No que disse-me disse. Tantos da Bíblia, tantos que dentro dessas igrejas, tantos os que escreveram a Bíblia, tantos que estão dentro das chamadas igrejas, com esse disse-me disse. Dentro das igrejas por aí, nós seres humanos,
temos comportamentos e distúrbios que mesmo, que mesmo desconhecemos, nós mesmos desconhecemos esses distúrbios que nós temos. O ser humano tem, né? O ser humano, todo ser humano tem os seus distúrbios, né? As suas psíquicas, né? Nós mesmo desconhecemos, temos psicose, manias, os seres humanos, manias, aonde existe carne humana, está sujeita a essas coisas, das quais nem Jesus de Nazaré escapou. Não corre não. Nem Jesus de Nazaré escapou dessas psíquicas que o lado humano tem. Não corra não, que lá na frente, no finalzinho, eu vou explicar. Escapou. Vamos analisar, vamos à lista de alguns deles e suas personalidades, né? Distorcida, aquelas personalidades distorcidas que nós vimos naqueles homens antigos e vemos hoje dentro das chamadas igrejas. Por coincidência, né? Vamos lá. Primeiro, Elias, o santo Elias, se não foi o maior, mas um dos maiores profetas que a Bíblia relata. Elias tinha manias de perseguição. Elias tinha mania de perseguição, né? Vamos conferir essa perseguição de Elias na Bíblia. Aqui nós lê e mostra, né? Primeira de Rei, é isso mesmo? Primeira de Rei, capítulo 19, versículo 10. Versículo 10. Ele respondeu, eu vou começar um pouco mais antes, né? Eu vou começar do versículo 8. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, Elias, o grande profeta de Deus. Mas levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Herodes, né? Você vê, meus amados, você vai prestando atenção, você vê que esse negócio de 40 dias, 40 noites, é uma coisa corriqueira da Bíblia, né? Jesus jejuou 40 dias. Jesus jejuou 40 dias. O povo de Israel andou pelos desertos 40 anos. Você vê que são coisas corriqueiras que nós encontramos aqui na Bíblia. Até Horebe, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna, Elias. Isso aconteceu, meus amados, depois de uma perseguição que ele sofreu de Jezabel, né? Aconteceu isso aqui. Dentro da caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: vocês estão lendo aqui alguma coisa relacionado com arca? Não. Aqui não tem nada relacionado com arca.
Então Deus aqui estava o quê? Deus estava solto. Isso impedia dele falar com alguém? Não. Nunca. Deus é Deus. Ele disse: que fizeste aqui, Elias? Que faz, né? Ele disse: que fazes aqui, Elias? 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Eu fiquei só. Procuraram tirar-me a vida. Procuraram tirar-me a vida. Aqui nós ia ler até quando? Na verdade, era só até o primeiro versículo. Então, nós estamos falando aqui de um homem que fez cessar a chuva por 3 anos e meio. Estamos falando de um homem que matou 450 profetas de Baal. E diante de uma perseguição de Jezabel, uma prostituta, ele se acovardou e se escondeu. Esse é um dos homens santos da Bíblia. Se não é o maior, mas é um dos maiores considerado. Profeta Elias. Então, meus amados, volta para aqui de novo. Um homem que orou e fez cessar, né, as chuvas por 3 anos e meio, sem se importar com a economia daquele país, daquele local onde ele morava. Com 3 anos e meio sem chuva, não se colhia mais lavoura ali, gado não teria mais ali, com essa seca toda. Um homem que abalou a economia de um país, matou 450 profetas de Baal. É desse homem santo que nós estamos falando. Um homem que tinha os seus distúrbios. Na primeira perseguição, ele reclamou. Ele se escondeu, correu, né, da sua missão. Veja, o comportamento deste homem, considerado como santo, e não acabou não. Temos mais outros homens também considerados como santos e com as suas psíquicas abaladas, né? Tiago era o cabeça do evangelho da circuncisão. Era Tiago. Tiago e quem? Tiago e João. Vamos ler a sua mente abalada, né, de Tiago, a sua psíquica de Tiago e de João abalada. Abra a sua Bíblia em Lucas. Lucas, no capítulo 9, versículo 54. Esse é os homens de Deus, que é considerado como homens santos da Bíblia,
com a psicologia abalada, né? 9:54, é isso? Versículo 9:54. Vendo isto, os discípulos, né? Isso aqui, Tiago, o que eles estão falando aqui, você vê a mente, a psicanálise de homens santos, escolhida até por Jesus de Nazaré, né? O que esses homens fizeram que não podia fazer? 54. Vendo isto, os discípulos, né? Isso aqui aconteceu porque eles andavam lá pelos desertos da vida, junto com Jesus, e chegaram numa casa que não era judaica, né? E pediram dormida, né? Pediram dormida. Só que o dono da casa negou. Disse: não. O dono da casa olharam para eles assim. O cara não era judeu. Olharam para ele assim e já leu, né? Esses povos são hebreus. Eu não gosto de me misturar com eles, não. Aí disse: não, eu não deixo vocês dormir aqui essa noite, não. Vocês vão procurar pousar em outro lugar. Aqui não. E por conta disso, Tiago e João perguntou para Jesus se eles, Tiago e João, queria que eles pedissem que descesse fogo do céu para consumir aqueles homens, que não deu posada para eles, negou posada para eles. Esse é os homens que Jesus escolheu. Pessoas com a sua psique abalada, né? 54. Vendo os discípulos Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Consumir o quê? Aqueles homens que negaram posada para eles. Na mente deles, de Tiago e de João, o que é que eles entenderam? Poxa, negar uma posada para o mestre. Isso é impossível, isso é coisa satânica. Vamos acabar logo com isso? Vamos pedir que desça fogo do céu para consumir esse homem, para ele ver quem é que está falando com ele? Foi essa mente de Tiago e de João, né? Uma mente perturbada. 55. Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-lhe e disse: vós não sabeis que espírito sois? Vocês era para ter um espírito de amor. Se ele nos negou posada, nós encontramos ali mais na frente. Se for necessário, nós dormimos no meio da estrada. Mas não é preciso matar ninguém, porque Deus é amor. O mandamento do meu Pai é amor. Não importa quem. Esse é o entendimento de Jesus, né? Que também não escapa da sua mente meia, sei lá como. Lá na frente nós vamos entender. Então, meus amados, é preciso que nós venhamos analisar tudo que nós lemos na Bíblia. O comportamento de cada pessoa que escreveu isso aqui. Se realmente Deus estava com eles ou ele estava com Deus, é diferente. Uma coisa é eu dizer que eu sou de Deus. Outra coisa é Deus ser comigo. É totalmente diferente. Amém, meus amados?
É o nosso tal. Quer consumir os homens, né? Queria consumir os homens só porque negaram posada a eles. É lógico, quando lemos a Bíblia como se lê um jornal, sem prestar atenção, sem analisar nada, é lógico que tudo isso passa em branco. Passa em branco. Como confiar em um homem que se diz de Deus com essas atitudes de matar, de consumir? Como, meus amados, nós vamos fazer isto? Confiar nos homens desses. Isso que eu falo para vocês. Confie somente em Deus. Amém? Tinha Tomé. Tomé era outro perturbado, escolhido por Jesus. Tomé duvidava até das sombras. Tomé. Tinha também Judas. Judas era um homem estudado, aceito em todas as comunidades, mas dentro de si era um traidor, um falso. É isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite, nesse dia, nesse domingo. A mente daqueles homens que nós muitas vezes nós chamávamos eles de santos, né? Nas igrejas por aí chamam de santos, São Tomé, São Judas, são daqueles, são daquela. Então, meus amados, nós não podemos sair confiando em cada coisa. Tudo que nós lemos aqui na Bíblia, temos que ler, analisar, para depois crer. Temos Pedro. Pedro, como pai, como marido, era perfeito. Era aquele homem perfeito que cuidava da casa, levava comida para a sua casa, cuidava da sua família. Mas, de repente, ele bate mão da espada e quis cortar a orelha de um soldado. Vê a psicologia de Pedro. Um homem bipolar, que num instante estava de paz, mas de repente quis matar um soldado. E ainda, não foi só isso, ainda negou Jesus. Esse era Pedro, né? Que a turma chama de São Pedro. Vamos voltar um pouco. Moisés, vamos começar o nosso principal assunto hoje é com Moisés, né? Vamos voltar para Moisés. Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, fala os filhos de Israel. Você vê que Moisés, tudo de Moisés é o disse-me-disse. Você tem que tomar cuidado com isso aí, nesse disse-me-disse. Disse o Senhor a Moisés, fala os filhos de Israel, que me traga oferta de todo homem, cujo coração, aqui nós ia ler só um versículo só, né? Era só o versículo 1, nós já estamos no 2, mas eu vou ler o 2, né? Oferta de todo coração, Moisés, né? No disse-me-disse, nada provado aqui.
Tem alguma coisa provado aqui, meus amados, que foi Deus que falou? Não tem. É o disse-me disse. Ou você crê em Moisés, ou você não crê. Eu não estou falando para você deixar de crer, mas eu estou falando para você analisar o que você está lendo. O coração se mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Quando você lê isso, sem prestar atenção e sem analisar, você entende que Deus falou. É isso que nós entendemos ou não é? Mas Deus, não tem nada que prove aqui que Deus falou. Moisés escreveu, mas a realidade é que Moisés escreveu que Deus disse. Essa é a realidade. Está entendendo? Essa é a realidade que você tem que encarar. Não é que Deus falou, é que Moisés escreveu. Mas vamos acreditar, nós vamos acreditar totalmente em um homem sem nem conhecer a personalidade desse homem? Nós vamos acreditar? Eu não acredito. Num homem, porque está relatado aqui na Bíblia, sem eu conhecer a personalidade dele. Né? Nós já vimos a personalidade de vários outros assim que Jesus escolheu. Agora nós temos em Moisés, escolhido pelo próprio Deus. Amém? Êxodo 37, é isso mesmo? Tá vendo? Êxodo 37, no versículo 1. Versículo 1. Fez também Moisés e deu ordem para ele fazer. Deus não mandou. Deus não mandou. Fez também Bezalel, né? A arca de madeira de arcácia e de 2 côvados e meios era o seu comprimento, e 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. Esse foi o trabalho de Bezalel, dado por quem? Por Moisés. Amém, meus amados? Isso aconteceu. Quando aconteceu isso aqui, meus amados? Quando que Moisés mandou fazer essa arca? É só você prestar atenção no que você lê. Quando Moisés foi escolhido por Deus, quando ele subia no monte e descia, voltava com o rosto brilhando da presença de Deus. Mas esse rosto foi se apagando, esse brilho foi se apagando. O que é que pensou Moisés? Eu vou prender Deus dentro de uma caixa. Esse foi o pensamento de Moisés. Um homem, deixa mais para frente. E foi isso que aconteceu. Moisés, com a sua astúcia, já que Deus não brilhava mais através de seu rosto, ele mandou fazer essa arca, essa caixa, para prender Deus. E isso aconteceu quando? Quando a face de Moisés já não voltava brilhando, dos encontros que ele tinha com Deus. E a pergunta que não quer se calar é: Deus não precisou de arca para falar com Adão? Deus não precisou de arca. No paraíso,
falou com Abraão, sem precisar de arca. Falou com Jacó, sem precisar de arca. Falou, até lutou com Jacó, sem arca. Solto, liberto. Falou com ele, solto, até falei com você naquela sarça. Deus falou com Moisés, até na sarça, até com Moisés, sem a arca. Deus falou com ele. Deus falou com ele, né? Deus falou com Moisés na sarça. Tinha arca naquele tempo? Não tinha. Mas Deus falou com ele. Por que lá na frente teve que fazer uma caixa para prender Deus? Na sarça ardente. Mas quando chega o domínio de Moisés, ele prende Deus numa caixa e ninguém tem mais acesso a Deus. Ninguém tem mais acesso a Deus. Se não for por intermédio de Moisés e a caixa. E o sumo sacerdote, escolhido por quem? Por Moisés. Família dele. Família dele, escolhido por Moisés. E o resto do povo estão fora. Ficaram fora da presença de Deus. A partir do momento que Moisés prendeu Deus numa caixa. Agora fala, vocês vão nos sustentar, né? Isso é a ideia de Moisés. Vocês vão nos sustentar. Ainda ficou uma página aqui que eu queria ler também para vocês. Números. Lá em Números, vá em Números. Números capítulo 7. Números capítulo 7, versículo 89. 89. Quando estava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava da onde? De cima daquela arca. Deus preso ali naquela arca que Moisés fez. No precatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim lhe falava. Deus preso numa arca, e preso ali, ele falava com Moisés e os sacerdotes. Né? O mesmo Deus que antes falou com Abraão, falou com Jacó, né? Falou com Adão, falou com Noé, sem arca. Agora precisou prendê-lo para que ele falasse. É por isso que eu falo para vocês, temos que prestar atenção no que nós lemos. Ainda solto, Deus falou com Noé, falou com Enoque. Quando Deus estava, esses homens não precisaram de arca para prender Deus, para falar com ele. Falou com Enoque, mas teve alguém que, analisando essa ideia louca de Moisés, ideia louca, prender Deus numa caixa foi uma ideia louca. Perdão. Essa ideia louca de Moisés viu que era boa, ou ideia boa essa de Moisés, né? Prender Deus numa caixa e só eu ter acesso àquilo lá. Alguém viu isso aí e se agradou dessa ideia, né?
E viu que era boa para tirar proveito dela. E disse: essa ideia é muito boa, não podemos deixar para trás. O Cristo anulou ele isso, né? Ele isso Cristo anulou essa ideia de prender Deus numa caixa, né? Cristo anulou. Mas alguém viu, analisou e disse: é problema teu, Cristo. Problema teu. Isso é problema teu, né? Nós adoramos essa ideia de Moisés de prender Deus numa arca. Assim, só nós temos o acesso. Aí nós podemos negociar, né? Um troca-troca. Essa ideia de Moisés, nós vamos prosseguir com ela, né? Aí começou com a Igreja Católica. A Igreja Católica começou isso aí. Fez uma caixa, que é um prédio, né? Essa caixa que a Igreja Católica fez é um prédio que se chama por aí de igreja. Igreja não é, com certeza não é. Fez a caixa, que é um prédio, com o nome de igreja. Isso fez a Igreja Católica, presta atenção. E homens no lugar de Moisés e seus sacerdotes. A Igreja Católica copiou a ideia de Moisés. Viu que era boa? Dava lucro. A Igreja Católica copiou. Sacerdote. Aí teve alguém, além da Igreja Católica, né, que analisou a ideia da Igreja Católica e disse: é boa. Copiou a ideia da Igreja Católica e prenderam Deus dentro dessas caixas de Moisés com o nome de igreja. E o resumo de tudo isso, qual foi? E o resumo de tudo isso, qual foi? É o que vemos hoje. Mãe e filhas se dando bem com a fé alheia, se dando bem, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica se dando bem com a fé alheia, com a fé dos outros. Você quer Deus? Você precisa de Deus? Então venha. Você precisa de Deus? Quem quer vir a nós. Quem quer Deus, vem a nós. E a nossa caixa. Os sacerdotes, boa tarde, Terezinha. Comecei um pouco mais cedo porque já estou sabendo que vai ter barulho hoje aqui na frente. Aí na outra igreja aí embaixo. Então, meus amados, você vê que as igrejas evangélicas são eles copiaram, a Igreja Católica copiou a ideia de Moisés de prender Deus dentro de uma caixa e dizer: vocês querem Deus, venham até aqui. Para vocês terem Deus, vocês dependem de mim e da minha caixa. A Igreja Católica reconheceu isso e copiou, né? Levantou suas igrejas, que é as caixas de hoje, né? Essas caixas é as chamadas igrejas. Teve alguém que analisou
e disse: eu vou copiar agora a Igreja Católica. Por isso nós vemos mãe e filhas aqui, ó. Mãe e filhas. Não adianta chorar, reclamar, porque essa é a realidade. A Igreja Católica copiou de Moisés e as igrejas evangélicas copiou da Igreja Católica. Fizeram seus prédios, põeram o nome lá da igreja, né? Para você ter Deus, você vai ter que ir até lá, depender do pastor. Tudo tem que depender do pastor. Do mesmo jeito que era com Moisés. Quando Moisés prendeu Deus numa caixa, decidiu prender Deus numa caixa. Então todo o povo de Israel, se queria ter alguma comunhão com Deus, teria que ir até Moisés, o sacerdote, e na caixa. Deus estava naquela caixa, preso. Moisés prendeu Deus naquela caixa. Para onde eles iam, tinha que levar a caixa. Era essa situação. Era essa situação. Você vê que era um Deus. Você vê que não é o mesmo Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. Não é? Isaac não tinha caixa também. Não é o mesmo Deus de Elias, de Enoque. Não é o mesmo Deus que não tinha caixa nesse tempo. Deus estava solto, mas falava com eles. O Deus de Adão não é o mesmo Deus que esse. Deus estava solto, não precisava de caixa para falar com eles. Hoje, no tempo, passou da Igreja Católica de Moisés para cá, precisa de uma caixa. E eles, com o porteiro, para vocês querem falar com Deus, venham. Vocês precisam vir falar com Deus, mas primeiro tem que passar por mim. Paga um preço para vocês terem acesso a Deus. E é o que nós vemos hoje, dentro dessas chamadas igrejas. A caixa é as igrejas, né? Que Deus está preso nessas igrejas. Você precisa de oração, tem que ir até lá. Tem que ir até lá. Senão, não tem negócio. Não. Se você não vir aqui, vocês vão para o inferno. Vocês vão para o inferno. Né? Se eu continuar aqui. Tenha paciência hoje. Precisava de Deus. Tem que vir a nós e a nossa caixa. Antes, Moisés, volta lá em Gênesis 32. Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 27 ao 28. 27. 27 ou 26? 26. E disse Labão a Jacó. É isso mesmo? Estamos no capítulo 7. Não, nós estamos em Gênesis, Êxodo, perdão. É Êxodo 32. Êxodo 32, 27 ao 28. Aqui, ó. 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Venha até a mim. Jacó, essa passagem está falando de Jacó. Né? Jacó, ele vinha de repente, Deus apareceu a Deus apareceu a ele, e ele sem entender nada, ele perguntou: quem é? É o Senhor. Vem até a mim. Então se ajuntaram. Deus, você vê que aqui não tinha caixa, não precisou de caixa, só Moisés precisou de uma caixa. Ajuntaram, e ele, todos os filhos de Levi. 27. Aos quais disse assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada cinja a espada sobre o lado e passai,
e tornai a passar pelo arraial, a porta, em porta, e mete cada um a sua mão, a cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. Eu estou estranhando, não estou fazendo a coisa certa não aqui. Mas é isso mesmo. Gênesis. Não, é Êxodo, né? Êxodo. Nós ia ler até o 28, né? E faz os filhos de Levi, que são os parentes de Moisés, segundo a palavra de Moisés. Segundo a palavra de quem? De Moisés. Moisés não era um analfabeto. Moisés, ele era estudioso em ciências egípcias, né? Gênesis 32, acontece que Moisés foi criado no reino de Faraó. Teve direito a toda a educação do reino, né? Toda a educação egípcia, até ciência, né? Egípcia, ciência e tudo mais, e tudo, teve ciência de ciência e tudo, mas Moisés sabia que nunca teria direito ao trono, porque ele era um bastardo. Jamais ele ia tomar posse do trono de Faraó, que era um bastardo. Mas ele viu uma luz no final do túnel, né? Estabeleceu o seu trono, ele viu uma luz, né? Para estabelecer o seu trono em cima de um povo que estava sob a sua tutela. O povo de Israel, que estava escravo no Egito. Moisés tira eles do Egito, mas Moisés, com a sua astúcia, ele viu a oportunidade de ter um trono em cima de quem? Dos povos judeus, né? E ele estava sob a tutela. Eu libertei, o pensamento de Moisés, né? Eu libertei eles de Faraó e escravizo para mim. Essa era a ideia de Moisés. No Egito, sem herança, sem trono, fora do Egito, escravizou o povo até hoje. Até hoje nós vemos o povo de Deus escravo de Moisés. Todo o povo seguindo os costumes de Moisés, a liderança de Moisés, e escravo, um povo que foi liberto há milhares de anos. Temos hoje os faraós escravizando o povo segundo Moisés, segundo os seus costumes. Atos capítulo 15. Atos 15. Nós vamos ler do 1 até o 10. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Esse indivíduo aqui era Tiago, o pregador da lei de Moisés, o evangelho da lei de Moisés. Ensinava aos irmãos: se não vos circuncidares, costume de quem? De Moisés. Continua escravo. Se libertaram de Faraó e caíram nas mãos de Moisés. Se não circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Se livraram de Faraó, caíram nas mãos de Moisés. 2.
Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, né? Eles querendo mostrar para Tiago que aquilo estava errado, contenda não pequena, discussão com eles, resolveram que eles dois e alguns outros dentre eles subissem até Jerusalém aos apóstolos, presbítero, com respeito a esta questão. 3. Enviado, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram a província de Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grandes alegria, e todos os irmãos, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, relataram tudo o que Deus fizeram com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que lhe havia crido, dizendo: é necessário circuncidar. É necessário. Os fariseus, com a mesma ideia de Tiago, né, dizendo: é necessário circuncidar, sim. Circuncidá-los e determinar-lhes que observam o que? A lei de Moisés. É o que a igreja está fazendo por aí. É o que a igreja está fazendo isso aí. Se livraram, o povo dos judeus se livraram do povo do Egito, do rei, mas caíram nas mãos de Moisés até hoje, né? Até os 6, vamos ler até o 6, vamos ler até o 10, 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vos sabeis que desde há muito tempo, vocês sabeis que há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio, né, escolheu, por meio do meu intermédio, ouvisse os gentios e a palavra do evangelho e cresce em que? Na lei de Moisés ou no evangelho? No evangelho. 8. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo, e eles, como também a nós, nos concederam. Deus concedeu os gentios e concedeu também a Pedro, né, e os apóstolos. Também a nós nos concederam. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, entre os judeus e os gentios. No evangelho não tem distinção, somos todos iguais entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. 10, vamos ler até o 10. Agora, pois, por que tentais a Deus? Por que vocês estão tentando a Deus com essa história de mandamento? Tentais a Deus, pondo sobre a servidez dos discípulos, dos discípulos. Por que vocês fazem isto? Né? Um jugo, olha que Pedro, isso é a palavra de Pedro, né? Um jugo que nem nós, Pedro como judeu, Pedro está falando aqui como judeu, né? Nem nós, é isso mesmo, um jugo que nem nossos pais, eu estou separando aqui porque está separado, nem nossos pais, Moisés e aquele povo daquele tempo, né? Nem nossos pais puderam suportar, nem nós, nem nossos pais,
o jugo que Moisés colocou, nem nossos pais, nem nós nos dias de Pedro suportam. Você vê que era o tamanho da escravidão. Moisés tirou do Egito para pôr eles nessa escravidão, que nenhum deles suportava os mandamentos de Moisés. Amém, meus amados? Eu tinha esquecido dos distúrbios que eu mencionei de Jesus, né? Eu não falei ainda, né? Todos nós temos esse distúrbio que às vezes nós desconhecemos. E com Jesus de Nazaré, pelo seu lado humano, não foi diferente. Não foi. Né? Que até Jesus, como humano, né? Como humano, Jesus tinha problema de reconhecimento familiar. Jesus de Nazaré, pelo seu lado humano, ele tinha esses distúrbios também de reconhecimento familiar. Alguém no momento que viu que ele, Jesus, né, viu que ele precisava de apoio familiar, disse: a sua mãe está aí fora. Veio prestar apoio a ti, Jesus, pelo esse teu sofrimento. E o que ele respondeu? A minha mãe, o meu pai, são aqueles que faz a vontade deles. Essa é minha mãe, é meu pai. Você vê, o homem também tinha problemas. O homem também tinha problemas. Você vê que se for trazer todo esse povo para os dias de hoje, para que um presidente de uma igreja dessa aí apoie, apresente eles para levantar ele como pastor, como presbítero, nenhum deles passava. Nenhum deles passava. Porque todos tinham distúrbio. A igreja por aí enganando o povo, mostrando ser uma coisa, mas é outra, né? Não, tem que ser assim, tem que estudar, tem que fazer teologia, tem que se batizar, tem que ser casado, tudo isso. Jesus já não passava, Jesus não era casado. Paulo não passava, Paulo não era casado. Bem, você tem noção do que é uma mãe ouvir isso de um filho? A mãe sofrendo, vendo o filho sofrendo, pregado numa cruz, querendo dar o seu apoio a ele, e ele dizendo: cara, minha mãe, meu pai é aqueles que reconhecem meu pai, né? Não é essa aí. Você vê os estudos da cabeça de um homem, que Jesus era homem. Isso de um filho, meus amados, por falta de raciocínio e análise, os pastores fazem menção de uma passagem em Hebreus que diz que Moisés abriu mão dos tesouros do Egito. Não abriu. Moisés não abriu mão dos tesouros do Egito, não era dele. Ele não tinha herança lá no Egito. Nunca ia ter herança. Ele não abriu mão de nada. Mas, numa distorção pregada que eles lêem lá no livro de Hebreus, eles dizem: até Moisés ele abriu mão dos tesouros do Egito para seguir Jesus. Mentira. Moisés não abriu mão de nada porque ele não tinha nada. O que ele tinha era o estudo, o que ele estudou. Isso ele estudou, né? Abriu mão de coisa nenhuma. Ele era um bastardo. Moisés era um bastardo. Não tinha direito algum. Não tinha direito algum para por aí antes, né?
Não tinha igreja algum para por aí. Antes de sua morte, Deus lhe chamou. Antes da morte de Moisés. Vem cá, Moisés apareceu para ele. Vem cá, Moisés, quero falar contigo. Deus chamou Moisés de lado e disse: estás vendo lá? Olha lá, Moisés, ó, a terra prometida. Estás vendo lá? Aquela é a terra que eu falei que manda leite e mel, mas tu não vai herdar ela. Porque você falou coisas que eu não falei para o meu povo. Você pôs ordenança ao meu povo, coisa que eu nunca mandei. Por isso você não vai entrar naquela terra. Essa foi a vida de Moisés, né? Chamou ao lado e disse: estás vendo essa terra que manda leite e mel? Manda leite e mel? Tu não possuirás. Você libertou o meu povo de Faraó, mas escravizou para si mesmo. Para si mesmo. Falando que eu não disse para fazer. Essa é a conduta de Moisés, né? Que as igrejas seguem até hoje. Jeremias no capítulo 7, versículo 22 e 23. Por que? Eu vou começar o 21. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Você vê que quando o profeta fala, você sente que Deus que está falando, está usando a boca do profeta para falar. Com Moisés era diferente. Com Moisés era só o disse-me-disse. Não, Deus disse, Deus mandou. Aqui você sente que Deus está usando a boca do profeta. Assim disse o Senhor, né? Que até foi por conta disso que Deus começou a levantar profeta, né? Para que o povo cresce nos profetas e começasse a acordar, deixasse de seguir tantas as coisas que Moisés mandou fazer, que Deus não mandou fazer. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Moisés deixava comer carne quando eles vinham do deserto? Não era para comer carne. E comei carne. 22. Por quê? Porque nada falei a vossos pais. Esse vossos pais aqui era Moisés, o cabeça do povo, né? O líder. Porque nada falei a vossos pais. Se Deus não falou, quem foi que falou para Moisés? Uma mente perturbada que ele trouxe do Egito, um homem sábio, estudado até em ciências egípcias, e começou a fazer o trono dele em cima do povo que foram libertos. E até hoje está aí um povo escravo de Moisés. Porque nada falei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito. Nada falou para Moisés. O que Deus falou para Moisés: ó, você vai tirar meu povo daqui. Deus não ordenou nada. Você vai tirar meu povo daqui, do Egito. Nem lhe ordenei coisa alguma. Se Deus não ordenou, se Deus não mandou, da onde Moisés encontrou 613 mandamentos e ordenanças e obrações? Se Deus está falando pela boca do profeta Jeremias, que não foi ele que mandou Moisés fazer aquilo lá. Alguma acerca de holocausto, se Deus não mandou, quem foi?
acerca de holocausto ou de sacrifício. Se Deus não mandou, quem foi? Né? 23. Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Foi essa a ordenança de Deus: dá ouvido à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Esse foi o mandamento de Deus. Obedecer a voz de Deus e não de Moisés. O povo desobedeceram a voz de Deus e começaram a obedecer a voz de Moisés. Nós não estamos, isso é bem sábio, né? Nós da graça, nós não estamos negando que Moisés foi usado por Deus. Nós não negamos isso. Foi usado por Deus, mas Moisés, com suas emoções, foi ousado. Moisés foi ousado com as emoções dele. Ele usou as suas emoções para ser ousado, falando coisas que Deus não falou. Amém? Aí vem essa. Estamos terminando já. Hoje vai ser difícil. Eu sabia que ia ser difícil hoje. Hebreus capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, os filhos de Deus, os espíritos, têm participação de carne e sangue, né? E os filhos de Deus, assim como Jesus de Nazaré, participou de carne e sangue nessa terra. Fazendo uma análise, o que aconteceu? O que aconteceu? Moisés não era filho de Deus? Será que Moisés não era filho de Deus? Sim, Moisés era o filho de Deus, que também veio participar de carne e sangue nessa terra. Era um escolhido filho, mas não, Moisés não, preste atenção, mas Moisés não venceu os seus Satanás, que era o seu lado humano. Era o Satanás nosso, de Moisés ou nossos hoje. Se nós não vencer esse lado humano, nós vamos acabar se perdendo também. Era o seu lado humano, suas emoções da carne, né? Moisés, com as suas astúcias e sabedoria que ele tinha, as suas emoções, o seu ego, seus desejos de ter um trono, né? Já que ele cresceu vendo aquele trono lá no Egito, os seus desejos carnais de ter um trono, e o ego, os desejos, as emoções de Moisés está vencendo, né? Venceu Moisés e está vencendo os pastores e seus seguidores até os dias de hoje. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provação. E Hebreus ainda, no capítulo 10, nós estamos no 2, no capítulo 10,
no versículo 19 e 20. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue. 20. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que Jesus está fazendo, né? O que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo com essas palavras aqui? Ó? O que Jesus está dizendo com isso aqui? Moisés, todas as mentiras, né? Moisés, todas as mentiras e imposições que você pôs sobre o meu povo na cruz, eu mesmo vou libertar o meu povo. Eu mesmo vou libertar o meu povo. Não vou mandar mais homem libertar, não, porque vai fazer igual tu fez. Por isso você não deve confiar em homens dizendo que pastor, sabe, fez teologia. Amém. Jeremias, volta lá Jeremias de novo. Jeremias, capítulo 3. Estamos acabando. Jeremias 3, 15 e 16. Versículo 15. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apazente com conhecimento e com inteligência. 16. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais, olha a palavra, nunca mais se clamará a arca. Não foi Deus que mandou fazer. Nunca mais se clamará a arca da aliança do Senhor. Elas não virá à mente, nem na mente é para você se lembrar da arca. Está cheio de arca dentro dessas igrejas por aí. Está cheio de arca. É difícil você ver uma que não tenha uma arca da aliança. Na sua mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. Nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Não se fará outra. Vai lá no templo, parece que esse povo nunca foram no templo, né? Esse povo que vão lá no templo parece que nunca leram isso aqui, aliás, né? Nunca leram isso aqui. Deus mandou fazer arca, como fizeram lá no Brás? Deus não mandou. Você vê que não tem nada de Deus naquele lugar. Fará outra. Nós ia ler só o 16? Só até o 16. Hebreus 8. Hebreus 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. É esta aliança. Depois daqueles dias que nós entendemos que seria o dia da grande tribulação, depois, não era antes, depois, né, que se deu a volta de Jesus. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, a lei de Deus, agora não é mais a lei de Moisés, as minhas leis. Também sobre o seu coração a escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não precisa mais de arca, né, de casinha para aprender, não precisa de pastor. Deus Ele é o nosso Deus, né? Está conosco todos os dias. 1 Coríntios 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16.
Versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus? Vocês não sabem, povo de Deus, que vocês é o santuário de Deus? Não é um local com uma placa de igreja? E que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso? Se o Espírito de Deus habita em mim, como que eu vou sair daqui e buscar Espírito Santo em nesses lugares por aí? Eu não vou buscar, eu vou levar. Era só 16? É a 2 de Coríntios agora, no livro na frente. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Tem essa e mais uma passagem só. Que ligação há entre os santuários de Deus, que você já entendeu que somos nós? Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Que ligação há? Nenhuma. Porque nós somos o santuário de Deus. Então, nesse santuário aqui não pode ter ídolo como Padre Cícero, Santa Quitéria, Aparecida, São João, São Mateus, São Marcos, São não sei o que, São não sei de que mais, São não sei do que o que. Isso são ídolos. E no santuário de Deus somos nós, não pode ter essas coisas. O santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei entre eles. Habitarei, habita, Ele não visita, Deus não visita, Ele habita. Aí você para no frente de uma igreja, Deus visita, fulano está no hospital, visita, fulano está na cadeia, visita, fulano está doente na cama. É um Deus visita e essa oração vai longe com esse Deus visita. Mas Deus não visita, Ele habita. Eu não posso visitar essa casa, que eu habito nela. Qualquer outra pessoa visita essa casa, mas eu não posso visitar, porque eu sou habitante dela. Entre eles serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? E para finalizar, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, no versículo do 14 ao 16. Porque esta causa me ponho de joelho, por esta causa, Paulo pregando aos Efésios, antes da volta de Jesus. Paulo pregando aos Efésios. Então, meus amados, é o que eu já falei e volto a repetir. Não adianta você drobar os seus joelhos se não abrir a mente. Não adianta. Né? Você precisa entender o que Paulo está dizendo aqui com essas palavras. Né? Por esta causa me impunho de joelho. Nós precisamos entender, fazer uma análise do que é isso aqui. Não é que você vai ficar andando de joelhos, quantas pessoas já vêm de joelhado no meio da rua. Gente totalmente cego, ignorante. Por esta causa me impunho de joelho diante do Pai. 15, vamos ler o 15 até o 16. 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder através do evangelho. Se não tem evangelho, não tem poder. Fortalecido com poder mediante o espírito do homem interior. O espírito. Então, o poder de Deus está no nosso espírito. Não adianta eu pôr essa carne de joelho e querer ser santo. Porque santo não é essa carne. Santo é o Espírito de Deus que está dentro de mim. Está no meu espírito lá dentro. Ele que é santo. Amém? No espírito no homem
no homem interior, não no exterior, é no interior. Amém? Vamos dizer 17, não, 17 não. Então, meus amados, é isso que eu queria que você entendesse, né, com esta pregação. Como se vive a graça de Deus. A graça de Deus era fácil de se entender, né? E talvez de viver ela. Você não tem que entender que você tem liberdade, mas você não pode fazer dessa liberdade uma libertinagem, porque nós somos filhos e os filhos têm que dar bom testemunho do Pai, que é Deus. Amém? Uma boa semana a todos vocês e uma boa noite, né? Tenham um bom sono, e quarta-feira nós voltaremos aqui com uma outra ministração. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Deus. Amém?